purificador. A gente assusta quando ouve essa palavra, porque quando a gente lê lá em Hebreus, né, que fala que o Senhor é fogo purificador, é fogo consumidor, fala, misericórdia, Senhor, me ajuda aí, me livra. Mas é um fogo que transforma, é um fogo que purifica, é um fogo que santifica, é um fogo que prepara para que estejamos com nova natureza, agradando ao Senhor e permanecendo firmes na sua presença. Isaías 6, do 1 ao 8. Vamos ler juntos? Amém? Já encontrou aí? Quem não tem a Bíblia ou não trouxe, pode ler no telão conosco, tá certo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou-lhe os lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga amém. Aleluia, levante uma mão comigo, diga: seja bem-vindo, fogo de Deus, sobre a minha vida. Vem Espírito Santo, me restaurar na tua presença. A cada dia, quero experimentar o melhor do Senhor nessa terra, e para isso, eu preciso do seu agir na minha vida. Toma o meu coração e fala comigo, porque eu quero ouvir a sua voz. Fala, que o seu servo ouve. Diga amém. Pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluias. Santo é o seu nome, Jesus. Glória ao Senhor dos exércitos. Pode assentar-se. O fogo de Deus continue aceso. Lembrei do Israel, né? Né, Israel? O fogo de Deus continua aceso. Para quê? Para destruir os filhos? Para destruir a igreja? Fala para o irmão: não. Deus quer destruir alguém com fogo? Não, para purificar, aleluias, para nos aproximar dele, para impedir uma vida longe da presença de Deus, mas perto da sua presença. O fogo de Deus nos atrai para perto da sua presença. Então Deus não quer consumir você, Deus quer tocar o meu e o seu coração, para viver pleno na presença dele, ouvir a voz, saber o que ele está por fazer. Ele disse: eu não negarei aqueles que me buscam, eu vou revelar àqueles que andam comigo tudo o que eu estou por fazer nesses dias. Deus quer mostrar o que Ele está por fazer lá na sua casa, na liderança daquele grupo que você está cuidando. Ele quer trazer a revelação da obra maravilhosa, extraordinária que Ele está por
fazer. Então diga para o irmão: eu preciso, e você, irmão? Fala para ele: eu preciso, e você? Eu quero, Senhor. Aleluias, eu preciso, né? Então o fogo de Deus não destrói filhos, na verdade ele purifica e consome tudo que não pertence ao reino dos céus. Então nós vivemos dias em que muitos desejam poder de Deus. Eu quero o poder de Deus, eu quero ser cheio da graça de Deus. Mas o processo para isso acontecer, não tem muita gente querendo. Porque eu preciso desligar celular, fechar a porta do quarto, entrar. E eu preciso falar com Deus. Então eu preciso ter encontro com Deus, né? Posso também andando pela rua, posso também quando eu for comprar, enquanto eu estiver dirigindo eu posso falar com Deus, não é isso? Eu posso adorar ao Senhor, botar uma música e ouvindo a voz de Deus, deixar o Espírito de Deus encher o nosso coração e trazer revelação, porque a presença de Deus traz revelação de quem somos. A presença do Senhor é como um espelho que revela quem nós somos. E todos querem Pentecostes. Todo mundo gosta de igreja avivada que diz glória a Deus, aleluia, e bate palmas. Não é agradável? Não é uma bênção, amém? Mas tem o altar de Isaías. Tem que entrar na presença de Deus. Olha como que começa o texto que nós lemos. No ano que tudo estava caos, no ano em que não havia mais quem governasse, no ano que não tinha mais um rei, no ano que morreu o rei Uzias, no ano em que todo mundo estava inseguro, no ano que ninguém tinha perspectiva de que as coisas iam melhorar, Isaías diz: eu não quero esperar para ver o que acontece. Ele correu para onde? Para a presença de Deus, entrou no templo, e quando ele entra no templo, o céu se abre, Deus lhe dá uma visão, abre o seu entendimento, porque todo que entra na presença de Deus, Deus se manifesta para responder a quem o busca. Diga glória a Deus. Os olhos de Isaías foram abertos, porque ele entrou na presença de Deus. Tudo era insegurança, não sabia quem iria governar, se haveria provisão para aquele povo de Judá. E ele então diz: eu quero saber o que Deus está por fazer, vou pedir ajuda de Deus, para ter misericórdia deste povo. Então ele entra na presença de Deus, quando o caos abateu sobre a sua cabeça. Então quando vir a doença, a cirurgia, o luto, porque morreu alguém, o desemprego, quando o conflito em casa, quando não há mais comunicação nos casais, quando há problemas com os filhos, corramos para a presença de Deus, porque na presença de Deus os olhos vão se abrir e Deus vai falar conosco. Ele sempre tem resposta vitoriosa para colocar na nossa mão. Diga graças a Deus, amém, amados? Todos querem fogo, fogo que capacita, mas Deus quer trazer um fogo que purifica, que prepara para ser o que Ele sonhou para nós sermos. Deus sonhou a seu respeito. Deus planejou você e eu antes de nascermos. Ele escreveu tudo a nosso respeito no seu livro. Ele tem um projeto a nosso respeito, e Ele quer que isso aconteça, mas é preciso que a gente se aproxime dEle, para Ele revelar a sua vontade. Amém, queridos? E eu quero saber o que Deus está por fazer nesses dias difíceis, de pessoas que estão se abatendo, tanta gente enferma, tanta gente com dificuldade. O que eu faço, Senhor? Eu vou fazer como Isaías. Fala com o irmão: e você? O que você? E você, irmã, o que você vai fazer? Eu vou fazer como Isaías. Eu vou correr para a presença de Deus. Fala para o irmão: eu vou correr para a presença de Deus. Aleluia, vou marcar um encontro com Deus.
Eu vou tirar uns minutos à noite para falar com Deus. Eu vou acordar mais cedo antes de trabalhar para falar com Deus. Eu vou me consagrar, porque eu quero vitória na minha casa. Eu quero resposta no meu lar. Eu preciso da mão de Deus, porque só Deus pode fazer tudo isso. Amém? Glória a Deus. A Bíblia mostra que antes de Deus confiar uma grande missão para alguém, Ele trabalha profundamente no coração dessa pessoa. A pessoa vai para o deserto, a pessoa passa por tempestade, a pessoa passa por dúvidas, a pessoa passa por pensamentos contrários, a pessoa se sente desafiada, a pessoa fica enfraquecida, a pessoa fica desanimada, mas Deus segura a mão dessa pessoa e diz: tu és meu, é a menina dos meus olhos. Se passar pelo fogo não vai te queimar, na água ela não vai fazer você afogar, porque eu pus anjos neste caminho que eu preparei para você. Aleluias. Fala para o irmão: Deus tem planos com você, meu querido, minha querida. Deixa Ele agir, porque o processo é difícil, é doído, não é nada fácil, mas você vai vencer. Diga aleluia. Você crê que Deus é com você? Então você vai vencer, mas o processo vai debulhando. Não é brincadeira, mas Ele quer que a gente passe pelo processo. Fala: eu vou passar. Fala em nome de Jesus. Isaías já era profeta, amados. Quando ele teve essa visão, não era incrédulo, não era um inexperiente nas coisas de Deus, não era. Mas era um homem que servia ao Senhor, que já tinha entendimento de Deus como você. Assim, Deus levou ele a uma experiência profunda de santidade. Porque eu e você nunca vamos entregar para alguém um alcance. É impossível passar intimidade e profundidade se eu ainda não alcancei. Primeiro eu tenho que experimentar, para então, quem me ouvir ou te ouvir, ver que realmente Deus tem estado na sua vida. Você crê que é assim? Amém? Isso. Então Deus precisava que Isaías estivesse preparado, porque ele ia ser o profeta messiânico. 740 anos antes de Jesus nascer, ele já profetizou acerca do Messias, de como ele morreria, de como ele seria pregado, como ele ressuscitaria, como ele levaria nossas dores e enfermidades sobre si, e as pisaduras do Senhor nos traria cura e libertação. Mas para esse homem ter uma intimidade, e foi o profeta maior, que teve mais visões e revelações, precisou ter uma intimidade com Deus, aproximar-se do Senhor. Então quando tudo era caos, quando não havia mais ninguém que tinha esperança em Deus, quando tudo parecia que estava se derramando ao redor, corre Isaías para a presença de Deus, e na presença de Deus, querido, você vai encontrar força, vitória, fortaleza, renovo, ânimo novo. Ele vai te pôr de pé, porque há força na presença do Senhor. Amém, queridos? É lá que a gente encontra força nestes dias tão desafiadores, tão difíceis, é na presença do Senhor. E o texto começa: no ano da morte do rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então quando o rei morreu, Isaías não via mais o rei Uzias, mas ele viu o verdadeiro rei. O rei da terra tinha morrido, mas o que governa todas as coisas, o que cuida dessa dificuldade que você não consegue resolver, Ele continua reinando, soberano, e cuidando de você nos mínimos detalhes, porque Ele é Senhor dos exércitos. Oh, aleluias! Deus continua cuidando. Eu quero que você diga para alguém do lado aí, quem sabe essa pessoa que está do seu lado veio hoje tão abatido, dizendo: será que Deus não me ouve? Diga para ele assim, ó: Deus está cuidando, meu irmão. Deus está cuidando, menina. Deus está vendo tudo.
Você ainda não viu agir, mas Ele já está agindo em seu favor. Aleluias, glória a Deus. Então há momentos em que Deus permite que algumas coisas terminem, se percam, se afastem, para que nossos olhos contemplem o que realmente importa, aquilo que vale a pena. Parecia uma perda, o rei morreu, mas precisou o rei morrer para Isaías contemplar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Às vezes uma perda, um luto, um emprego que se perdeu, uma dor avassaladora, uma separação, faz-nos encontrar com o verdadeiro Deus. No meio da dor intensa, do caos, da dificuldade, nós corremos para a presença do Senhor. E lá nós encontramos amparo, refúgio, fortaleza, resposta, porque não há outro que possa salvar, senão o Senhor. Aleluias. Então na presença do Senhor, Isaías não ficou impressionado consigo mesmo. Ele ficou impressionado com a santidade de Deus. Quando ele entra, ao invés de ver o teto, a cúpula do templo, ele viu o céu. E lá estava sentado Deus. E diz que sua roupa, o seu traje era tão grande que enchia o templo e se espalhava ao redor. E ele dizia: ai de mim que eu vou perecer, porque estou vendo o Senhor dos Senhores. Quando nos aproximamos de Deus, a gente não se compara mais com ninguém. A gente não interessa mais se o outro é bom ou é ruim, o que está acontecendo, a gente se enxerga, a gente passa a ver que Deus maravilhoso, que Deus grandioso, que santo, santo Ele é. E eu, quão pecador eu sou, quão falho eu sou, como eu preciso da sua ajuda, como eu preciso do Senhor, como eu tenho falhado. Ai de mim, eu vou morrer. Tem misericórdia, Senhor, porque eu sou pecador. Chegar à presença de Deus, refletimos quem somos e paramos de acreditar que somos o que não somos, e nos vemos como Deus nos vê. Que coisa maravilhosa, porque todos nós temos uma autoimagem. Alguns de nós chegam até a dizer: mas eu sou culto, mas eu sou muito crente, mas eu busco muito a Deus, mas eu sou fiel, mas eu agrado a Deus, mas eu sou mais esperto, mas eu sou mais capaz. Nós temos uma imagem a nosso respeito. Às vezes nem falamos isso para os outros, mas deixamos nas entrelinhas mostrar quem que nós pensamos que nós somos. Mas quando a gente entra na presença de Deus, as cascas, as máscaras, o orgulho, as dores, a imaginação cai por terra e a gente se enxerga do jeito que a gente é, e Deus quer nos mudar, nos transformar, nos purificar em uma nova natureza. Aleluia! Porque isso não é o que a gente quer, nem o que Deus quer, nem preparou para nós. Ele tem algo melhor para mim e para você. Porque Jesus não morreu em vão. Morreu para que haja mudança, salvação, perdão, transformação, natureza nova. Para que não sejamos os mesmos que éramos antes de conhecer o Salvador. Agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E é impossível contemplar a presença de Deus e permanecer indiferente, do mesmo jeito, porque o fogo da presença de Deus, fala comigo, produz transformação. Por isso Satanás tem tentado nos impedir de tirar um tempinho para buscar mais a Deus,
A gente vai, ora, abençoa minha família, abençoa meu trabalho, me dá saúde, repreendo Satanás, manda embora este mal, abre essa porta de trabalho, Senhor, prospera a minha casa, cuida, Senhor, dá resposta a Deus, amém. E vamos dormir, ou vamos trabalhar. Aqui nós estamos falando de alguém que deixa tudo e entra na presença de Deus e não está com hora marcada para terminar. Está precisando ouvir, está precisando saber o que Deus tem para falar sobre esse casamento, sobre este namoro, sobre este noivado, sobre este trabalho que eu estou, sobre isso que eu estou fazendo, qual é a resposta de Deus, o que Deus quer que eu faça, qual atitude eu tenho que tomar, que escolha eu preciso fazer, que pessoas eu preciso me afastar, porque a Bíblia é muito clara de dizer que precisamos escolher com quem nós devemos andar. Não é porque é crente que é bom para andar. Tem crente que está fora da presença. Não é porque é da igreja. Mas a Bíblia fala que eu tenho que amar todos. Que eu tenho que orar por eles. Exatamente. Mas no Salmo 1 diz que não é para sentar em toda a mesa. Porque é feliz quem não se assenta à mesa de quem? De gente que zomba. De gente que não tem comprometimento, de gente que se diz crente, mas não tem firmeza. Ame-os, ore por eles, mas se afaste. Então a palavra mostra para nós que eu preciso escolher com quem eu devo andar. Quem é o meu círculo, meu ambiente de amizade? Quem entra na minha casa? Quem faz amizade comigo? Quem ora comigo? Quem guerreia as minhas guerras comigo? Esses são escolhidos a dedo. Dizem os estudiosos que nós somos a média de 5 amigos que nós convivemos. Somos a média. Você convive com gente falador, como é que você fica? Você convive com gente que só dá conta da vida dos outros, como é que você fica? Você convive com quem busca Deus, quem é fiel, tem compromisso, é gente imperfeita igual a gente, mas que tem comprometimento com Deus, como é que você fica? Comprometido com Deus, aleluias. Escolha com quem andar, decida quem vai comer com você um churrasquinho, vai pescar com você, vai para Taubaté fazer compra com você, quem vai na sua casa tomar um cafezinho com bolo. Não pode ser todo mundo. Agora, se alguém vir que não é desse convívio, você pode receber, mas conviver, orar, contar testemunho, contar vitórias, compartilhar bênção, pedir ajuda e socorro para orar, escolha a dedo. A Bíblia ensina isso, né? Nós temos que escolher com quem andar. O homem é feliz e bem-aventurado, aquele que escolhe com quem anda. Então o fogo revela quem realmente nós somos. Ele disse, ai de mim, eu vou perecer, estou perdido. Isaías não começou olhando para os pecados do povo. Eu vim aqui porque o povo está tudo desorientado. Morreu um rei, não tem governador, não, meu Deus, vai ter fome. Ele não foi pedir nada pelo povo. Ele foi se aproximar de Deus. Ele foi pedir ajuda para ele. Ele foi conhecer qual era a vontade de Deus naquele tempo para a vida dele. Às vezes estamos tão preocupados. Estou orando para meus amigos. Eu era lá da roda do vício. Eu não estou lá mais. Mas estou orando por eles, mando mensagem para eles, trago eles da minha casa. Isaías achou necessário primeiro se revestir, para depois então ganhar os outros que precisam ser ganhos. Ele achou melhor trazer força e fogo para ele, para o fogo alcançar os outros. Quem está entendendo aí, diga amém. Então ele não começou olhando para os pecados dos outros, ele começou olhando para onde? Para si mesmo. Então enquanto estamos longe da presença, nós nos comparamos aos outros.
Mas eu sei, porque não me chamaram. Eu tenho habilidade, eu sei muito mais, tenho mais tempo, tenho mais experiência, estudei mais. A gente está sempre se comparando longe da presença de Deus. Mas na presença de Deus, quando entramos lá, desaparece a comparação. A única referência é a santidade de Deus. Meu Deus, eu desse tamanhozinho, eu sou um pozinho, sou uma poeira. Meu Deus, eu sou um grão de areia. Misericórdia, olha quem está aqui, é o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. A santidade de Deus é a única referência para nós. E nos sentimos minúsculos. E somos. Só que Ele nos segura na mão e fala: você é meu, povo escolhido, propriedade exclusiva, povo santo, aleluia. Como Deus é maravilhoso, né, amados? Então a luz revela aquilo que a escuridão, longe da presença de Deus, oculta. A presença de Deus revela tudo que eu estou longe de Deus não consigo ver. Por isso Satanás não quer que a gente chegue na presença de Deus continuamente, disciplinadamente, até ver o resultado, até manifestar a glória, porque ele sabe que quando Deus ouvir, Ele vai se manifestar e a nossa vida não será a mesma. É impossível a glória de Deus nos tocar e sairmos de lá do mesmo jeito. Quando os olhos dele se abriram, encheu de fumaça o lugar. A glória de Deus encheu o lugar. Ela é perceptível, ela é palpável, tangível. É possível tocar nela. Deus se manifesta realmente. Não é só eu acho que Deus está aqui, parece que Deus está aqui. Nós sentimos a glória. Quando Pedro viu que era Jesus, ele caiu aos pés. Olha, Daniel quando orava e Deus se manifesta, ele caiu aos pés desmaiado. É impossível você estar diante de Deus. João lá na ilha de Pátimos, quando a revelação veio, ele caiu no chão porque não suportava a glória. Quem não quer sentir esse maravilhoso poder da glória de Deus e não viver apenas com algumas gotinhas da bênção? Nós queremos mais. Quem quer mais da glória do Senhor? Nós precisamos mais da glória do Senhor. Então assim também acontecerá com o fogo de Deus em nós. Ele ilumina áreas da nossa vida que precisa ser transformada, áreas que ainda não foram mudadas, áreas que ainda nós não nos demos conta que estão sendo resistência à presença de Deus em nós. Às vezes pensamos que estamos bem espiritualmente, mas quando Deus se manifesta, que nós entramos na sua presença, descobrimos que tem áreas que precisam ser entregues a Deus. Dita com palavras: estou entregando esta área ao Senhor. O orgulho escondido em forma de estou buscando a Deus, mas é o orgulho de se achar melhor que os outros. A falta de perdão, pisou no meu pé, eu libero beijo agora e depois pisa em mim de novo. Nós temos dificuldade para isso. A maioria de nós. Tem gente que tem facilidade, mas são bem poucos. Religiosidade. Tem cara de maravilha, mas está longe de Deus. Tem capa de crente, mas há quanto tempo não fala em línguas? Há quanto tempo não lê? Não faz uma visita, não declara, não fala em línguas, porque nós achamos que, como eu não peco, eu não estou mentindo, eu não roubo, sou fiel, tá bom. Mas Deus diz: não, eu quero te dar mais. Eu quero tirar essa casca para sarar a ferida. Vai lá no hospital, no pronto-socorro. O que eles fazem com a casca que está lá infeccionada? Deus me livre e guarde. Arranca, odor desesperado. Mas se não tirar aquele pus, não vai sarar. Tem que tirar o que parece crente, o que tem cara de crente,
está falando igual crente, mas o Cristo não está lá. A vida do Senhor precisa crescer lá. Ele está lá porque eu tenho fé nele, mas está precisando parecer mais com ele. Porque Deus não está julgando a gente. O que está fazendo é atraindo a gente para perto dele. Amém, queridos? Deus não está aqui dizendo, você. Não, ele está dizendo, vem cá, deixa eu te ajudar. Vai melhorar. Tem coisa melhor. Tem mais vitória para você. Tem mais bênção para você. Então não para nos condenar este fogo da incredulidade, a autossuficiência. Eu sei como é que eu faço, eu já sei fazer assim. E o Senhor vai dizer, dependa de mim, confia em mim. A santidade não nos afasta, nos convida a nos arrepender. Então a pergunta é, quem precisa mudar? É essa a pergunta? Não. A pergunta é, o que o Senhor quer fazer em mim? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor deseja? Senhor, quero entrar porque eu quero ouvir a sua voz falando comigo. Eu preciso, Senhor. Eu desejo ouvir o Senhor, porque o fogo toca exatamente onde tem impureza. Diz Isaías que um dos serafins voou até ele e trouxe uma brasa viva e tocou aonde, irmãos? Nos lábios, tocou na boca, não tocou o pé, não tocou as mãos, tocou exatamente aonde? Havia impureza, tocou onde havia impureza. O fogo era para purificar, não era para queimar, nem fazer borbolha na boca dele e falar assim, selada a sua boca, não, era para trazer mudança. Quem sabe Isaías falava um pouco demais, hein? Quem sabe ele falava, sabia, Helena, fiquei sabendo disso e disso e blá, blá, blá. Sempre quem conta, aumenta um ponto. Não é verdade? Então, onde que o Senhor tocou Isaías? Onde havia impureza, onde precisava ter controle, onde precisava ser purificado. Onde é que o Senhor precisa me tocar? Onde o Senhor precisa te tocar? Aonde? Às vezes a gente não sabe. Sabe, mas acho que não é essa área. Acho que não é não. Acho que não é não. Então às vezes a gente não sabe. Às vezes eu não sei. Mas Deus sabe. Por isso Ele está nos chamando. Vem, vem, eu vou tocar. É seu lábio. Eu vou tocar a sua mente. Eu vou tocar a sua mão. Eu vou tocar o seu coração. As suas lembranças que eu vou tocar. Eu vou tirar. Eu vou purificar. Eu quero te tocar. Mas você quer ser tocado? Isaías quis. Foi ali que Isaías reconheceu sua necessidade. Deus nunca trabalha superficialmente. Ele vai exatamente no ponto que precisa ser tratado na nossa vida. Será que Deus hoje quer tocar a pastora, os diáconos, os músicos, os membros, os líderes? Eu quero dizer para você, Deus só nos trouxe hoje para essa ceia porque Ele quer nos tocar. Aleluias! Uma palavra que machucou alguém, uma mágoa guardada há anos, quem sabe é isso que Deus quer tocar, um pecado escondido, um vício que ninguém sabe, uma área de orgulho, uma falta de dependência de Deus, porque eu sei, eu faço, eu aconteço. O fogo de Deus vai doer, mas vai curar nessa noite. Quem desejar é hoje que Deus quer nos tocar. Eu preciso, sem resistência, eu vou dizer, eu me rendo, Senhor, pode fazer. Vai doer, porque se alguém vier apontar na sua cara o que já enxergou em você ou em mim de erro, quem de nós que aceita? E quem é mais sanguíneo ou colérico diz, fica na sua, não perguntei nada para você. É ou não é? Mas quando Deus reflete quem somos, a gente fala assim, ai de mim, me perdoa, me livra, me ajuda. E Ele fala, vem aqui, vou tocar os seus lábios,
suas lembranças, suas emoções, seu coração, tudo que está aí precisando ser arrancado, porque eu sou o Senhor que te sara. Aleluias, eu sou o Senhor que te sara. Então, como cirurgião, nós vamos encerrar. Ele vai agora remover aquilo que ameaça a vida, para preservar a saúde, o que impede comunhão, toda resistência, dureza, vai cair por terra, porque Ele não quer tirar a nossa alegria, Ele quer restaurar a verdadeira alegria, Ele não quer destruir sonho, Ele quer santificar e nem diminuir a nossa vida, Ele quer que façamos uma caminhada avante. Este é o ano de avançar. E não se avança presa ao passado, não se avança guardando mágoas, não se avança lembrando das coisas antigas. Eis que eu faço algo novo, diz o Senhor. Você não vê? Você não vê? Não recordei das coisas passadas e nem lembrei das antigas. Eis que faço algo novo. Aleluias, rios no deserto, vou fazer florescer no meio da areia, porque eu sou o Senhor que te sara.